Boa noite, amigos do Toque de Bola aqui na Nova Nordeste, mais um programa itinerante. Voltamos a uma das bases mais agradáveis que a gente tem quando a gente faz a gravação desse programa. Voltamos ao Caxangá Golf Country Club, uma paisagem maravilhosa, né? Estamos ao lado desse zagueiro fantástico que fez carreira brilhante, começando no esporte, conquistou títulos no esporte, conquistou títulos no Náutico, conquistou título no Fluminense e foi conhecido como o zagueiro que parou Romário. Lima é o nosso convidado. E a primeira pergunta é, bem simples, na lata. Qual foi o melhor Lima? O do Náutico, o do Esporte ou o do Fluminense? Um abraço, Lima. Prazer tê-lo aqui no Craque CBN. Um abraço, Léo. O prazer é todo meu. Posso dizer que do Esporte, do Fluminense e do Náutico, né? Porque por desenvolver um bom trabalho no Esporte, eu fui para o Fluminense. E no Fluminense também, conquistando o título e marcando o Romário, que é considerado o melhor jogador do mundo. Tive a oportunidade de ir para outros clubes, a ponto de chegar no Náutico e também conquistar 3 títulos. Então, foram importantes porque foram os clubes que passei e conquistei título. Ninguém entrevistado por mim, e eu estou há 30 anos entrevistando jogadores, treinadores e personalidades como você, fogem à minha pergunta. Ninguém, por mais famoso que seja. Você tem que ter sido melhor no Náutico, no Esporte ou no Fluminense. Vou mudar então. Onde o Lima foi mais feliz? Não venha com os 3 também, não. Eu fui feliz nos 3. Ah, para com isso, pô. Eu tenho satisfação a dar ao ouvinte, ao telespectador. Você não pode ficar fugindo das perguntas. Onde você acha que o torcedor gostou mais de você? Quando eu falo para vocês 3 e não estou fugindo da pergunta, não vou ficar gago. Eu passei no Fluminense, aí marquei o Romário e conquistei o título de campeão depois de 11 anos. Eu vim para o Náutico. O Náutico, há 9 anos, se eu não me engano, não era campeão, que tem a história de morre. Nada e morre na praia. Aliás, nada e morre na praia, né? E a gente foi campeão em 2001, fui campeão em 2002, depois 2004. A torcida gosta de mim, eu fui feliz lá. No Esporte, onde eu comecei, fui feliz lá, fui campeão em 91 e 94. Então, eu fui feliz nos 3. Agora, que se você quer uma resposta onde no mercado do futebol eu entrei e fui mais conhecido, foi no Fluminense. Foi onde eu fui mais feliz. Podemos dizer assim. Porque aí o Fluminense se deu mais fama por ser uma equipe de projeção nacional, com muito mais mídia, né, do que esporte. Isso. Mas vamos mudar então. Qual foi o melhor time dos 3? Das 3 gerações? Você passou 4 anos no Náutico, né? No Fluminense passou quanto tempo, Lima? Passei 3 anos. No esporte, você foi criado, você passou? Comecei em 88 até 94. 6 anos no esporte, 4 anos no Náutico. 3 anos no Náutico, porque em 2003 eu saí. Ah, você saiu, o time perdeu, você voltou? Isso, 2001. É bom demais. Aí 2002, aí foi que em 2003 fui para o Paysandu, quando fui a Portugal em 2002, aí ligaram para mim em 2004. E quem, a gente foi quem foi o diretor 2004. irresponsável que deixou você sair em 2003? Senão o Náutico era tetra, ó. Você foi campeão em 2001, foi em 2002. Saiu, o Náutico perdeu em 2003, voltou o Náutico em 2004. O diretor que botou ele para fora tem que ser preso. Quem foi que dispensou você? Vai gaguejar, foi nem vai questão de dispensar. Eu tive a oportunidade de ficar lá, mas aí veio aquela questão de salário, né, Léo? Então a gente tentou entrar num acordo quando acabou o meu contrato em 2002 e não conseguimos. Aí o Robério, na época, teve a oportunidade de me levar para o Moreirense em Portugal. A proposta foi boa e eu fui para Portugal. Nós não vamos continuar a entrevista porque o Lima não está fugindo as perguntas e ninguém trabalha com rota de fuga nos nossos programas. É brincadeira. O Lima, claro, que foi valorizado nesses anos todos, mas qual foi o melhor time dentro dessa valorização que você teve, e que você falou que o Fluminense foi o que deu mais projeção, obviamente, qual foi dos 3 times que você encaixou melhor, na sua opinião? Em que o grupo era bom, em que os jogadores se deixavam à vontade, quer dizer, no sentido de você saber que era capaz de, à medida do possível, diante dos desafios que você tinha, aqui era ser campeão estadual, né, era o maior desafio, no Fluminense já era uma coisa maior, né, ser campeão carioca, tentar alguma coisa em nível nacional. Qual foi o time que mais bem encaixou com o Lima, na sua concepção, na tua trajetória? O Náutico, né, até porque já vim maduro, tinha um elenco maravilhoso. Né, você pegou a época do Cook, do Thiago, Jorge Henrique? Isso. Né, 2001 aí era... Vamos lembrar o time de 2001, quando você chegou, vamos ver se a gente lembra. Sim. Na zaga, quando eu cheguei lá, jogava Turato e Silvio. Né? Tinha o Vital, André Turato e o Silvio. André Turato e o Silvio. Aí cheguei, tinha o Marcelo Fernandes, certo, que era também, zagueiro. que era zagueiro. O Vital era lateral esquerdo. O Vital era lateral esquerdo.
Na lateral direita era Carlinhos. Carlinhos, sim. Né? Sim, que jogou no Sport também. Isso. Aí no meio campo... O goleiro já era Nilson ou não? 2001 não, né? Nilson Não, foi depois, Nilson foi em 2004. Quem era o goleiro? Era Gilberto. Gilberto, que começou nos juniores do Sport. Isso. Começou no juvenil do Sport, né? E depois foi para os juniores. Isso. Você é de que bairro, Lima? Eu sou de Prazeres. Prazeres. Quais eram os campos que você jogava ali? O campo da prefeitura. De Jabotão? De Jabotão. Na prefeitura, Até Jabotão hoje velho, tem. né? Ou você não, tá falando Jabotão novo? Jabotão novo. Novo. Ali é onde tem um bombeiro, aí tem a prefeitura e tem um campo ali. Aí até hoje existe, muitos garotos estão trabalhando ali. Quem te descobriu lá, Nereu? Não, eu fui fazer um teste lá no esporte. Mas quem te deu essa ideia de fazer o teste? Os amigos lá, quando eu tava jogando. Eu com 14, 15 anos de idade, eu jogava já no meio dos caras de 20 anos, 30 anos, né? E tipo assim, quando eu ia pras peladas lá... Já era alto? Não, eu não me considero alto, viu, Léo? Eu tenho 1,80 m. Talvez porque eu engordei um pouco, eu estiquei um pouco, eu não sou tão alto, não. Esse tamanho é lateral, não é longitudinal, não é vertical, entendeu, torcedor? Eu meio que confundi um pouco. É meio lateral, mas muita gente que encontra, eles acham, você para zagueiro, você é muito alto. Eu digo, eu não sou alto, eu tenho 1,80 m. É mesmo? Hoje existe uma dificuldade muito grande, como você sabe, eu estou agora seguindo a carreira de treinador. Sim. E quando você vai para os clubes, diz, mas zagueiro tem que ser alto. Eu falei, não tem que ser alto. Se ele tiver uma boa impulsão, tiver qualidade. E tempo de bola? Não precisa altura. Romário era baixinho e pulou ali no meio dos alemães e fez gol. Mas bom. No meio dos suecos também, na semifinal, lá quando ele faz o gol na semifinal da Copa do 94. Então tá bem posicionado, não é verdade? Então enfim. Você não era tão alto assim, mas de qualquer forma, quando você vai fazer esse teste lá no esporte, o que é que te leva a escolher primeiro o esporte para fazer o teste e segundo, quem foi que te chamou, quem foi que te deu o toque lá? Como eu falei, aí eu jogava bola lá, quando faltava peladeiros, na lateral eu ia, no gol eu ia, que eu era moleque, aí faltou gente, eu ia, né? E nisso fui jogando nos times de pelada, jogava de atacante e tal, aí entrei no time de pelada lá, comecei a jogar na defesa, e nisso firmou. E os amigos lá do bairro, da pelada, gostaram, né? E uma certa vez disseram, por que tu não vai fazer um teste? Né? E eu fui para o esporte. Primeiro, eu torcia pelo esporte na época, como adolescente. Segundo, eu era mais próximo, né, para se locomover. E assim, eu fui a primeira vez como atacante. Qual foi o ano, Lima? 88. Porque você podia ter escolhido o esporte, porque teoricamente a estrutura fosse melhor, mas 88 era bastante dividido isso. Sim, né? Sim, mas o esporte sempre foi, eu acho que em termos de estrutura, acho que sempre foi um pouco mais organizado, sim, né? E quando eu fui fazer esse teste, a primeira vez eu fui como atacante. Só que eu fui, à tarde eu estudava, aí foi quando eu me dediquei a estudar, passar nas provas para passar a estudar à noite, que aí tinha tempo de ir para o treino. Só que nesse período eu comecei a jogar na defesa e aí eu fui fazer o teste. Quem te puxou do ataque para a defesa, você lembra? Quem foi o treinador que disse, não, aqui atrás você é melhor? Não, ninguém, era nas peladas mesmo. Ah, lá no esporte não? Não, no esporte não. Eu fui fazer o teste, quando eu fui fazer o teste... Você foi de atacante? Fui de atacante, só que o horário era tarde e eu estudava, aí eu peguei e desisti. Aí você parou então? Parei, aí fui estudar. Quando você voltou para fazer o teste? Aí voltei de zagueiro agora, tá? Aí quando eu fazia o teste de zagueiro, começava de 1h da tarde. Hoje é bem melhor do que antigamente. E tinha para mais de 1000 atletas, era 12 minutos só. E nisso na época era Nereu Pinheiro, tinha Moacir, né? Zé Carlos, que não seguiu aquele treinador, era um magrinho, e Pedro Manta. Costa mais um microfone. E Pedro Manta, né? Que seguiu a carreira de treinador. E os quatro ficavam ali olhando, era só 12 minutos, e eu entrei ali na defesa, né? E quando começou o treino, eu arriei a sapata pra cima. Tome pau nos caras. Roubava a bola, tocava, os caras perdiam, corria, de vez em quando queria dar dura nos caras, eu me lembro bem, porque foi um momento ímpar, né? Assim, não tem como esquecer. E depois eu falei, opa, eu tô fazendo o teste, eu tenho que fazer a minha parte. E aí, com mais ou menos 5 a 8 minutos, Nereu Pinheiro me chamou, ei, negão do meião azul, vem cá. Eu fui lá. Aí ele falou, qual a sua idade? Aí eu falei, tenho 16, ia fazer 17. Tá bom, fica lá. Aí pronto, terminou os 12 minutos, ele falou, amanhã você vem. Aí eu fui no outro dia, já para treinar com o Júnior. E aí, no juvenil, né? Quando eu fui treinar, fiquei lá esperando, terminou o treino, não me colocava. Eu digo, não vou vir mais não. Aí eu lembro que o Mema, que hoje é o massagista, o Mema chegava, calma, negão, amanhã você vem de novo. Às vezes eles estão te testando. Mema é irmão do Agrina, do Edinaldo, que era o primeiro roupeiro do esporte. Ele é o irmão mais novo, né? Edinaldo foi da minha época. Eu fui de 84, 85 no Júnior. Você já pegou o Júnior de 88.
Em 89 e 90. Eu fui 84, 85, você pegou 89, 90. Aí já era o Mema que estava substituindo o Edinaldo. Pronto, mas eu peguei o Edinaldo também. Pegou, né? Ainda peguei sim. Aí, Léo, ele vem, rapaz, vem, não desanima não. Aí eu fui no outro dia, fiquei de fora do treino de novo. Aí eu digo, eu não vou vir mais não. Aí Mema sempre ali, rapaz. E você comprou o quê? Um carro pra ele depois? Não. Qual foi o carro? 0 km? Não comprei nada, Se não. o Mema não tivesse insistido, você não era jogador profissional? Não ia mesmo não. Eu fiquei irritado. Aí ele, mas vem, aí no outro dia eu fui. Eu digo também quando eu entrar. Na época, Cristiano, não sei se você conhece Cristiano, era da base, Sandro, tinha Flávio. Sim, era um time muito bom. Adriano veio depois, né? Adriano veio depois, tá. Aí quando terminou, aí começou, aí no outro dia eu vim, aí quando faltava uns 10 minutos, o treinador entra, eu falei, agora. Aí eu digo, primeiro era Zé Carlos. Zé Carlos. Primeiro centroavante que você deu no meio dele, quem era foi? Era Cristiano, eu digo, vou pegar esse cabeludinho. E assim, aí entramos, 10 minutos, fiz um trabalho bom, graças a Deus. Aí, olha, venha na sexta. O Cristiano foi pro hospital, né? Tá até hoje lá, não saiu mais, não jogou mais bola. Aí eu peguei, aí ele veio, aí quando chegou na sexta, fiz um treino. Aí no sábado eu fui de novo de manhã, domingo ele disse, olha, vem amanhã. E eu fui. Não entendia que era jogo. Fui para o treino normal, quando cheguei lá, entrei no horário da parte da tarde, na época tinha preliminares, né? Sim. E aí eu entrei no vestiário, todo humilde na minha, fazia uma semana que tava, os meninos ainda meio... Aí quando eu olhei camisa dentro de um saco novo, um meião, aquilo ali eu fiquei... Cara, eu vou pro jogo, nossa. Aí eu falei, o que tá acontecendo? É o quê? Ainda perguntei, se tem jogo? Eu digo, jogo? Eu fiquei meio assim atônito, mas eu botei o material, falei, que bom. Mas a que foi pra você, foi a 13 ou foi a 3? Foi a 13. A 13? A zaga era Sandro e André. Tá. Era um zagueiro que tinha lá também, ele até virou médico, não continuou aquele jogador, era André. Tá. E aí fiquei no banco. Aí no segundo tempo o professor me colocou... Com o Sandro? Com o Sandro. Aí foi que teve uma hora que o Sandro saiu numa bola lá, aí não sei se o cara enfiou e driblou ele, aí eu saí na cobertura, roubei a bola, ele valeu, aí legal. Aí depois eu dei uma escorregada também, ele fez a cobertura, aí casou ali, né? E aí a gente deu continuar na segunda-feira, já pediram a documentação. Aí já assinei contrato, anos, eu estava com 17 anos. 17. Você chegou então a jogar o Júnior? Isso, o juvenil um pouco, aí já subi para o Júnior. E assim, em 89, 90 eu já estava no profissional. Você estava no profissional com idade de Júnior ainda? Isso, com tanto 19 anos. Tanto você como o Sandro? Como o Sandro. O Sandro subiu primeiro que eu. E vocês, dali começa esse entrosamento, que é fundamental. Uma dupla de zaga ela pode dar certo, claro, sim, sem começar junto. Mas quando começa junto é muito mais fácil dar certo, né? Com certeza, e deu. A gente fez uma Taça São Paulo de junho, até que fizeram uma matéria, eu lembro, tem até os jornais, né, que a gente guarda, as pedras preciosas do esporte, né? Enfim, alguns dizeres iam que falavam sobre a minha pessoa e Sandro, e até hoje ficou marcado no futebol. Mas isso em 89 você está falando? Isso no junho de 89. Aí Sandro subiu profissional, aí em 90 eu subi profissional. Tá. Nesse time de 90 tem uma curiosidade, vocês não ganharam o título. Teve aquela questão do Gilson Cordeiro, do gol anulado do Márcio Alcântara. No Campeonato 90, você estava no esporte nessa época? Sim, estava no esporte, mas não acompanhei, titular. Não era não. Porque o Márcio Alcântara chegou para ser titular ainda. Isso. Eu estava bem longe disso. Aí em 91 foi que eu subi para o profissional. Aí você sobe e é bicampeão, 91, 92. Só que eu não tinha jogado nenhum jogo. Eu subi profissional e eu era o quinto zagueiro, porque a zaga era Sandro, aí tinha Chico Monte Alegre, tinha Gilton, e tinha o Ailton. Né? Veterano Ailton, ou seja, veterano Ailton, né? Então eu era o quinto zagueiro. E aí eu só entrava de vez em quando, assim, que Givanildo era quem colocava. E no decorrer da competição, eu jogava no Júnior, descia para jogar no Júnior, não tinha um aspirante também. Sim. E no decorrer da competição, na final do campeonato, o Ailton, se eu não me engano, tomou cartão amarelo. O Gilton machucou o joelho. E Sandro também tomou cartão amarelo. Vê só, se você quiser um dia ser comentarista esportiva, vira essa flecha pra lá, tá? Não vem me derrubar, não. Você derrubou 3 de uma vez só pra ir pra final do campeonato, cara, que é isso? Eu derrubar, olha, nunca tive uma oportunidade no profissional, e a única que eu tive foi essa. Foi na final? Na final. Você caprichou, bicho, você deu uma flechada de pá, derruba aquele ali, agora aquele ali, pá, derruba. Não vai ser, quer ser comentarista, tudo bem, mas vira a flecha pra lá de lá. Tem outras emissoras, entendeu, que você pode fazer isso aí. Você joga a final do campeonato? 91? Aí joga a final do campeonato. Aí Givanildo foi bastante seguro. O gol do Dinda? O gol do Dinda, isso, 1-0. O Sport ganha do Náutico 1-0, gol do Dinda. Gol do Dinda, na época o Bizu no auge, que era o melhor. Dinda tinha jogado no Náutico. Ou foi jogado no Náutico depois? Aí não, foi jogar no Náutico depois. Depois, né? Tá. Foi depois. Tá. E aí, Givanildo disse, quem vai jogar é você, a imprensa em cima não, porque eu nunca tinha tido uma oportunidade, nem no banco, se eu não lembro, não tinha ido. Mas Givanildo disse, quem vai jogar é você, faça o que você fez aí no Júnior, faça o que você faz aqui no treino.
E pronto, eu falei, então tá bom. Aí foi quando a gente foi assistir uma preliminar, eu fiquei logo em cima lá do placar, que a gente assistiu o jogo lá. Liguei logo uma copada de cerveja do torcedor do Náutico, né? Ali já estimulou mais ainda, de ganhar hoje. E dentro de campo entrei, graças a Deus fui bem, na época eu lembro, ganhei quase todos os prêmios assim na rádio, aquelas coisas todas, né? Foi 1-0. O Bizu, acho que saiu no primeiro tempo, subiu uma bola de cabeça com ele, aí quando caiu, os camões assim. Você deu em cima da mão? Uma pisadazinha na mãozinha do Léo. Uma pisadazinha? Aí aqui, machucou filho, a mão você dele. Tá mostrando só o Lima e não mostra minhas reações com a cara de pau dele. Ele flecha os caras para derrubar, para poder entrar na final. Depois ele pisa na mão do Bizu para o Bizu sair de campo. Isso, você não vai ganhar Belfort Duarte nunca. Belfort Duarte era um prêmio entregue ao zagueiro que não tomava amarelo, que sabe que não... E aí o Moisés, que foi o zagueiro do Bangu, dizia: zagueiro que se preze não toma Belfort, não ganha Belfort Duarte, tem que dar no meio do cara. Você pegou essa linha de ação. Né, nessa época eu não tinha. Hoje, como treinador, oriento um pouco, mas o zagueiro não tinha. Faço né? o que eu tenho, mas não faço o que eu fiz. Faço o que eu fiz. Tá. Né? A gente novo, com aquela adrenalina 1000, tem um lance mesmo que eu, às vezes, tentei correr atrás para ver na internet, mas não consegui. Eu quase pego 2 anos de suspensão nas categorias de base. Calma. O que é que um jogador de base... Segura. O que é que um jogador de base faz que podia pegar 2 anos de suspensão? A gente volta já. Este meliante, que atende pela alcunha de Lima, fez uma declaração, agora há pouco, antes do intervalo comercial, de que cometeu um ato que quase lhe rende 2 anos de suspensão na divisão de base. O que você ia fazer com o cara, bicho? Eu não ia fazer, eu fiz, Léo. O que é que você fez, cara? Você lembra de Possi? Hoje meu amigo, né? Ponta esquerda do Náutico, grande jogador. Considero... Baixinho, pequenininho, indefeso. Mas muito rápido. Com a bola no pé, para tirar a bola do pé dele era muito difícil. Sim. E eu e Sandra, a gente caçava ele dentro de campo. Ele acabou com a carreira do Possi, eu já estou antecipando. Não acabou não, depois ele veio pro esporte, ficou meu amigo. É meu amigo até hoje. Onde foi que ele comprou o joelho novo? Não foi o joelho, Léo, foi os peitos, Léo. Foi no peito Foi dele. Ele pegou a gente no jogo, tá perdendo de 1-0, ele pegou uma bola lá no meio campo, veio driblando 1, driblando 2, eu mirei ele, dei uma voadora no meio dos peitos dele, que ele parou pra lá, e ainda fui pra cima do... que era árbitro na época, que era o Wilson de Souza. Wilson de Souza que também é meu amigo. Expulsou, mas não sei se não expulsasse ali. E fui expulso naquele jogo. Foi realmente algo fora do comum. A sorte do Lima é que prescreveu o crime dele. Prescreveu, senão ele ia pra cadeia, entendeu? Porque ele tá confessando aqui que deu uma voadora nos peitos do Possi. Queria ver aquele... Você que foi pro vídeo pra achar. Foi pra ver, porque... Você queria ver a reação do cara se partindo ao meio, bicho, brincadeira. As loucuras que a gente faz nas categorias de base, né? E depois já fui pro Fluminense, tem um burro de voadora, né? Era conhecido por algumas voadoras. E graças a Deus, como a gente tava falando do esporte, aí fui campeão, foi minha primeira oportunidade. Foi bi em 92. Aí fui... Foi 91. Em 92 o Sport foi bi. Aí perde em 93 pro Santa e ganha em 94. 94. Aí 94 também. Você ganhou 3 no Sport. Isso. 91, 92, 94. 92 também. 92 também. É o gol que o Náutico pede o impedimento do Ocimar. Não lembro quem é que faz o gol. O do Ocimar não foi de 91, não. Então, mas você foi bi 92. O Sport ganha 91, 92. Eu lembro de 94. Perde 93 Isso, pro Santa Cruz e ganha 94. O Sport foi bi 91, 92. Me fugiu de quem foi o gol do Sport nessa final 92, mas já chega. E aí você em 94 é aquele time famoso de 5-2 do São Paulo. E aí você já tinha concorrência, porque Adriano já estava também brigando pela posição. Né? Mas ali eu joguei só aquele jogo. Aí fomos campeões. Qual? Esse de 90... Aliás, 94, a gente foi campeão, Isso. Não era titular do time. Sim, aí era não, Sandro, tinha Sandro, tinha Adriano, Chico Monte Alegre, eu acho também que estava no período, mas eu já estava no grupo, já estava no elenco. Eu acho que em o Chico, 94. eu não sei se o Chico já... Zinho, Moura. Não, o time do Sport era eu vou tentar lembrar, Jefferson, Givaldo, aí vinha a dupla de zaga, que era Adriano e Sandro, Dedé na lateral esquerda. Isso. Aí o meio campo do Sport tinha... Moura. Não, o Moura era lá na frente, era Moura... Não, Moura em... Zinho. 94 era Leonardo, Marcelo e Zinho. Leonardo, Marcelo e Zinho ou Fábio. Marcelo. Isso. Dário, Chiquinho e Juninho, pô. Isso. Esse era o time do Sport. Que eu entrei depois no Campeonato Brasileiro, minha ida para o Fluminense foi assim, um jogo contra o Corinthians. Adriano estava com a frieira no pé. Outra flechada. Outra flechada. Né? E inflamou.
E aí eu joguei contra o Corinthians, o Zinho fez 3 gols nesse jogo. Peraí, ele tava com uma frieira no pé que Uma inflamou. frieirazinha que inflamou. Isso é mema. É mesmo, é. Isso é mema. Pode averiguar. Isso aí Mema colocou alguma coisa, alguma pomadinha. Será mesmo Entendeu? ajudar? Mema que colocou ele pra jogar futebol. Deixa, Lima, que você vai jogar. E botou uma pomadinha que inflamou. Entendeu? O problema lá no Adriano e aí o Lima ganha a condição. Que cabra. Esse cabra. Graças a Deus aí as coisas aconteceram assim, né? E abençoado por Deus, né? Abençoado, Aconteceu é. que os outros se acabam e você vai ganhar posição. Brincadeira. às vezes acontece essas coisas, né, coisa Léo? Acontece, coisas de futebol. É. Lima falava aqui da emoção do dia mais importante, mais inesquecível da vida dele. A imprensa do Rio comentava que o baixinho ia deitar e rolar, que seria um vareio de bola e que jamais você teria condições de parar o Romário, né, Lima? Quando cheguei lá, já não era titular do time, né? E no primeiro jogo, Putz, lá vem. o zagueiro, que era o Sorley, machucou. E nisso tinha o Márcio Costa, tinha o Paulo Paiva, tinha o Edmilson, se eu não me engano, era outro zagueiro. Definitivamente não queira ser comentarista, pelo amor de Deus, vai prossiga. As coisas acontecem, Você né, vai Léo? matar os Verdade. comentaristas, os caras, comentaristas vai perder a língua, vai morder a língua, vai ficar com língua. A vida era entendeu? feita de É oportunidades, né, Léo? e de felicidades de outras pessoas. E né? a gente sempre trabalhando forte, aí numa partida ganhou o jogo, mas ele machucou e a gente fez um treino bom. O Joel gostou, me colocou. Foi o Bafana? Foi o Joel Santana? Era Joel Santana. Que legal. Era Joel Santana. E aí ele me colocou no coletivo, a gente foi bem, ele disse, ó, quem vai jogar é você. Eu falei, tá bom, era o que eu mais Na queria, final, né? na Não, final. isso Tá, no começo. no começo, né? Aí ganhamos alguns jogos e aí foi quando veio Você o continuou como Fla-Flu. titular. Continuei como titular. Fomos ganhando, fazendo boas partidas e fiquei como titular. Aí foi quando veio o Fla-Flu, né? E aí veio a repercussão. A cobrança anterior a ao jogo, eu quero que você diga cobrança, isso. né? Você Isso. fez alguma coisa de diferente naquele dia, sabendo que você ia enfrentar um jogador que era recentemente tetracampeão do mundo, que era idolatrado pelo país, que tinha feito aquela Copa que ele fez, né? Onde ele puxou para si a responsabilidade, desceu aqui na nossa terra com a bandeirinha na janela do avião, que fez toda... Você tinha dimensão daquilo, da missão quase que impossível que você tinha pela frente, Lima? Tinha, Léo. E o que eu mais gostava e gosto até hoje é de desafio. Eu acho que o momento certo para alguém crescer na vida é nas dificuldades, é sempre vencendo o melhor. Eu sempre pensei dessa forma, né? E quando veio o Fla-Flu, a imprensa já ficou em cima devido a jogar no esporte e com a Ilha do Retiro com um torcedor de 20 mil na época, pagantes ou 30. E pegar um Maracanã com 170 mil pessoas. Né? E veio essa pressão. Realmente. Tinha um friozinho? Né? Deu um friozinho? O Na nervosismo vem, né? Vem devido a uma estreia em um clássico, que não foi brincadeira, 170 mil pessoas. Veio uma pressão psicológica que até no primeiro jogo o Joel Santana veio conversar comigo, olha garoto, toma aqui umas fitas cassete para você ver o Romário fazendo. Fita de vídeo, né? De vídeo na época, né? Eu falei, professor, o senhor não fica chateado, mas eu não vou querer, não. Você imagina eu assistindo o Romário fazer gol, que eu já tinha assistido a Copa do Mundo no ano anterior. Você ia roer todas as unhas das mãos e dos pés, ficando cada vez mais tenso. Né? Claro. Aí eu falei, fique tranquilo, foi o que eu falei para ele. Né? E a imprensa em cima, eu falei, olha, a gente só pode definir alguma coisa depois do jogo. Então, quando passar o jogo, vocês me perguntem alguma coisa, né? Você irritou o Romário naquele jogo? Você provocou? Ou você ficou só naquela de antecipar, chegar sempre junto, não dar espaço para ele? O Romário... Qual foi tua estratégia? Eu levei uma vantagem que eu gosto muito de me posicionar. E o Romário é um jogador que se posiciona. O Romário é um jogador que ele trabalha no espaço curto. Ele é muito rápido. Deixa ele dominar e girar, você não pega. Certo. Tá certo? Mas só que eu fiz a leitura também do jogo. E toda bola que Sávio pegava, ou qualquer atleta pegava, ele queria dar assistência a quem? A Romário. Claro. Então assim, se eu esqueço os demais e marco o Romário, eu vou aparecer. Deixa eu lembrar um detalhe para vocês verem o peso maior ainda desse jogo. É que era o centenário do Flamengo. Sim. E o Flamengo tinha Sávio, Romário e Edmundo, que era tido... Ele tinha até musiquinha, né? Para um pouquinho, espera um pouquinho, melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo, para um pouquinho, espera um pouquinho, Sávio, Romário e Edmundo. Falava praticamente que era uma seleção. Isso. Né? E assim, a minha preocupação maior era o Romário. Então assim, no primeiro jogo, que foram 4 jogos, a imprensa disse, levou sorte. O Romário não fez gol, foi 0-0 o jogo. Né? Aí tem até uma música que o torcedor do Fluminense canta, que é a primeira 0-0.
A segunda 3-1, a terceira foi 4-3 e o Flamengo virou freguês, né? Eles cantavam muito essa música. E assim, então na primeira série que deu sorte. Aí veio o segundo Fla-Flu, no segundo Fla-Flu o Romário não faz gol, né? E aí já começaram... mas ele não fez gol, certo. Entendeu? O que importava era o Romário fazer gol. A Romário era o foco ali no momento. A torcida ia para ver o Romário. Ver o Flamengo, mas o Romário, no momento, como melhor do mundo, seleção brasileira, ele era o centro das atenções. E aí já começou com Muralha, como zagueirão, cangaceiro. Muralha era o seu, botaram os seus começaram apelidos, a botar já no segundo jogo. Esse Alex Muralha tem nada a ver. O meu apelido, né? O apelido era cangaceiro, paredão, Muralha. Porque aí Romário já não fez gol no segundo jogo, aí veio o terceiro jogo, Romário também não fez gol na final. Porém, nós fomos campeões. E Romário, eu tinha e tenho uma grande admiração por ele. Né? Foi 3-2. Com esse gol do umbigo do Renato. Gol de barriga do Renato, né? E... assim, o Romário ele era muito centrado dentro de campo, nunca me humilhou mesmo, sendo a pessoa que ele era. Já eu, na época, chamava muito palavrão, xinguei muito ele, falei que ia bater nele. Você dizia isso dentro de campo? Dizia, né? Porque assim, eu estava começando, então uma forma de ganhar para os atacantes, no meu ponto de vista... Vou dar ali no meio, vou quebrar você. Isso, era ameaçar, né? Dizia, você já tá rico, você já tá com seu pé de meia feito. E ele centrado, nunca falou nada, né? Aí terminava o jogo, eu fui lá, troca a camisa comigo. Até hoje eu tenho uma camisa do Romário. Ele trocou, pedia desculpa a ele. Eu falei, meu irmão, tu sabe, eu tô começando, vim de Recife e tal. Falava pela história, sou seu fã e era um grande admirador do Romário. Mas no outro jogo dizia, era brincadeira esse negócio de fã. Vem pra cá que eu te dou de novo. E sempre houve uma admiração, assim, da pessoa dele, sempre ele me respeitou também, mesmo novo, né? Como peguei... Quando termina o jogo, que vocês são campeões, o Romário foi falar com você alguma coisa? Ou vocês chegaram a conversar? Não, que aí foi só alegria. Aí veio a tristeza do time que perde e a gente só comemorando. Né? Comemorei muito, até porque pela saída do esporte, quando eu fui para o Fluminense também, né? Era um título importante na minha vida, ou seja... muitas coisas boas aconteceu até pela idade, né? A dúvida de muita gente foi tirada, entendeu? E ali minha carreira deu uma alavancada muito boa. Às vezes as pessoas fogem dos grandes desafios por achar que ainda não chegou na hora, por sentir medo, por sentir receio. E quando você começa a focar que os grandes desafios, né, que as grandes dificuldades, se superadas, abrem as portas para qualquer circunstância da vida, quando você rompe essa barreira, você está pronto para tudo. Quer dizer, quando você encara o Maracanã com 170 mil pessoas e marca Romário, você está pronto para qualquer jogo, cara. Essa forma de você pensar, eu acho que ficou essa lição nessa nossa entrevista, Lima. Sim, com certeza. E até hoje é assim, né? Eu estou começando a carreira como treinador, muita gente Lima, tu é um louco, porque eu fui trabalhar no Ipojuca sem salário, fui para o centro limoeirense, não tinha salário, aquela dificuldade, mas estou em busca do meu espaço como treinador, né? Recentemente com o Porto, né? Recentemente no Porto, e você vê, dentro disso que está falando, teve um desafio que foi para o Flamengo de Arco Verde, né? Quando estava faltando 3 jogos, e estava em último colocado. E ali, com aqueles mesmos atletas, chegamos lá, o presidente ligou para mim, o Olavo, né? Você vem? Eu digo, vou. Olha, é meio estreito, eu digo, não tem problema, é ganhar os 3 jogos, a gente vai para ganhar uma vaga para a Série D e o time permanece na primeira divisão. Eles olhou para mim assim, a gente foi, graças a Deus, ganhamos 2 jogos, continuamos na permanência, empatamos o último. Você e ganhamos uma vaga para a Série D. Permanência, né? Isso, fomos campeões do Hexagonal da Permanência e conseguimos uma vaga para a Série D em 3 jogos. Então a vida é feita de desafio e a gente só vai aparecer nos momentos difíceis, né? E esses desafios catapultam você, né? Alavancam você de tal maneira onde você salta vários degraus ao mesmo tempo e é importante que isso aconteça. Lima, obrigado, cara. O papo está super agradável, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando, né? Não teríamos o porquê parar, mas o nosso tempo foi embora. De qualquer forma, só uma última pergunta. O dinheiro que você conseguiu nessa tua trajetória brilhante, esse seu patrimônio, ele te dá tranquilidade para o resto da sua vida? Dá sim, Léo, graças a Deus. Né? Poderia ter tido muito mais, mas tinha uma cabeça um pouco voada, né, quando jovem, e gastei muito também, principalmente depois que saí do esporte, o Fluminense. Drogas, essa coisa, você chegou a não cheguei a usar droga não. Gostava muito do pagode, gostava muito da noite, gostava de tomar minha cerveja também, né? Mas aí, graças a Deus, no ano de 98, no Atlético Mineiro, eu me converti. Nessa minha conversão, a vida deu uma guinada, comecei a andar nos caminhos do Senhor, andar conforme a palavra de Deus. Foi aí que o trabalho do Mema parou, entendeu? Já tinha marcado o Romário, foi em 98, quer dizer, aí você Deus passou a proteger você. Mas antes teve muita galinha, teve muito Mema. Você marcaria o Neymar?
O Neymar? Sim. Olha, eu não tinha medo não, viu? Como eu te falei, eu gostava muito de desafio. Eu poderia até, Mas você falou que o Neymar, ele gostava de ficar mais paradão. Neymar não, Romário. O Neymar movimenta muito. Então, e agora? Aí lá na frente, o volante pega, eu espero ele aqui atrás. Se o volante não pegar? Aí ele vai ter que dar o tapa no volante, eu vou ficar na sobra, porque com o Neymar tem que ter sobra. Sim. Mano a mano não dá não. Aí mano a mano sobra aí... essa sobra aí ele vai ter que tirar. E na sobra... Sair a lasca. Entendeu? Porque aí eu Você acha que Deus continua te abençoando com esse pensamento? Continua, que aí é o trabalho. É o pão que a gente tá defendendo. Grande abraço, cara. Prazer Valeu, Léo. recebê-lo aqui no nosso programa. Muitas lições. Tirem-nas, guardem-nas no coração. Menos essa parte da pancada que ele solta aí para todo mundo, tá? Mas o resto você guarda aí desse desafio, principalmente que ele teve na vida dele, de sempre ultrapassá-los. E não é de graça que esse cara chegou a uma situação dele hoje, pelo que recebeu do futebol, tem a tranquilidade de cuidar da família dele. Um grande abraço a todos. O Toque de Bola agradece mais uma vez a gentileza e a receptividade sempre maravilhosa aqui do Caxangá Golf Country Club. A gente volta no próximo sábado às 7h30 da noite. Lembrando que amanhã tá na rede ao vivo aqui na Nova Nordeste TV Cultura. Não dá para perder. Encontro marcado. Um abraço a todos, ótima semana.